Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, meus putos? Bem-vindos a mais um episódio do podcast respeitável, apesar de eu vos ter tratado por putos antes. Mas isto é para captar a atenção, percebe, doutor? É respeitável e a maior parte de vocês não são putos, mas eu trato assim as pessoas de quem gosto. Portanto, não levem a mal, mas temos aqui um convidado muito especial hoje, o doutor Jovem Conservador de Direita e outros em espírito. Sim, porque estão sempre connosco. Estão sempre connosco. Há pessoas, por exemplo, o doutor Ed Guerreiro nunca nos abandonará. Ele abandonou o mundo dos vivos há alguns anos, mas está sempre no meu coração, ou seja... Sempre, sim, o Dr. Belmiro de Azevedo está aqui também. Está aqui sempre. Sempre que nós carregamos no REC para gravar este podcast, eles estão aqui connosco. E se calhar estão. E se calhar estão mesmo a ver e querem falar, não é? Mas não conseguem. Só que não conseguem. Precisamos, se calhar, de um médium que esteja aqui. Podíamos trazer daqueles... Nem que seja para lançar aqui as cartas, o jogo do copo, e eles irem transmitindo as suas mensagens por letras. E depois nós líamos o que eles estavam a dizer, porque é muito triste uma pessoa querer participar no podcast e não poder porque morreu. Não é isso. É que podemos continuar a ouvir, por exemplo, o Dr. Jerónimo de Sousa. Sim. E não pode haver contraponto de outras pessoas que já faleceram. É uma crueldade. Por exemplo, a doutora Madre Teresa de Calcutá tinha coisas tão interessantes a dizer sobre o que se está a passar. Só que Deus levou-a para junto dele, não é? O Dr. Nelson Mandela também. E também está cá, sempre. Sempre a querer falar, a meter o dedo no ar, nós não o vemos. E ele gostava mesmo de entrar. E é triste que isso aconteça. E é pouco democrático, não é? Porque só porque uma pessoa morre, não quer dizer que deixe de ter direitos. É por isso que eu acho que era fundamental haver uma startup que consiga descarregar a nossa consciência para viver na eternidade dentro de um disco externo. Sim, um algoritmo. Sim, e que se liga a uma coluna Bluetooth. Imagino que é um disco externo ligado a uma coluna Bluetooth. Aquela que... Ser uma pessoa, sim. Que os meninos normalmente andam na rua, pendurado ao pescoço. Mas ir alguém com uma coluna pendurada ao pescoço comigo a falar, por exemplo. Isto vai acontecer quando daqui a, 1000 anos, quando o doutor falecer, poderá haver alguém a pegar em todos os episódios deste podcast e criar uma versão de inteligência artificial do doutor e os seus textos. E o doutor nem precisa de existir materialmente para existir, sob a forma de intelecto. Espero que isso aconteça. Vai acontecer, sem dúvida. E depois vai ser uma pessoa tão brilhante que vai conseguir arranjar a forma de o doutor renascer. Tipo, viagens no tempo e assim. Tipo, vão buscar o doutor em bebé, clonam-no, metem no frigorífico para daqui a 1000 anos voltar a nascer outro bebé do doutor. E depois espetem no cérebro, obrigam a ouvir os podcasts todos, para ele aprender, e vai ser uma versão ainda melhor do doutor. Ok, mas temos de pedir a essas pessoas é que coloquem a sua voz em mute. Não vai esse bebé começar a repetir as coisas que o senhor diz. Sim, tem de ser só a sua parte. É só a minha parte mesmo. Porque senão pode perturbar o desenvolvimento neuronal do clone. Ou então a questão do bebé médium. fica ali com um cérebro Glee, não é? Sim. Um mashup de coisas... inteligentes de um lado e pronto, as do senhor do outro. Isso é perigoso. É melhor não. É perigoso. Mas podemos também chamar um médium, tipo o Dr. João de Deus. O doutor conhece esse? É assim. O Dr. João de Deus? Sim. Mas isso não é da cartilha? Pode haver um Sim. Mas há um médium, o Dr. João de Deus, que saiu agora uma série da Netflix. Que era... Pronto, mas não era o Dr. Chico Xavier é que tinha... Pronto, também havia esse, o Dr. Allan Kardec. O Dr. Allan Kardec. Mas este também. Dr. João de Deus também tinha uma ainda é vivo. Mas está na prisão, ou está em prisão domiciliária. Ok. Porque, infelizmente, ele teve azar. Porque era muitas vezes possuído por espíritos que violavam pessoas. Ok. Percebe? Não era ele. Não. Em princípio não, porque era uma pessoa tão boa que ajudava tanta gente. Certo. Tinha azar. Sim. Se calhar ia a passar e um espírito penetrava nele. Sim, o espírito entrava nele e fazia-o fazer coisas horríveis a pessoas. E é triste quando isso acontece,
Que é É por isso que convém sempre ter médiums nos tribunais. Sim. Não só advogados, mas médiums. Para ver Sim. se quem fez aquilo foi aquela pessoa ou foi um espírito Sim. que possuiu. Então agora estamos privados de um grande médium, não é? Uhum. Por causa disso. É. Ora, este é um episódio, diga lá. Primeiro, agradecer às pessoas que estiveram em Portimão Foi top. no passado sábado, dia 28. Foi top e quem não esteve nem tem noção do quão top foi, nem nunca vai ter. Porque foi algo que aconteceu no passado que não regressa. A não ser que invistam na startup que consegue depois fazer viagens ao passado. Para Pode. Mercolonar em bebé e em vez de vocês... Pode. E se Apanham boleia. e se fizerem isso, ainda há bilhetes. Sim. Se tiverem... No próprio dia ainda havia alguns bilhetes. Não todos. Se calhar tivemos já lá pessoas que vieram do futuro. Não sabemos. Pois, por É acaso não possível. perguntámos. É possível. Pode ser que esgote, entretanto, que venham mais pessoas do futuro. Sim. É. Em princípio, deixa-me ver a sensação que eu estou. Não, ainda não vieram. Ainda não vieram. Porque senão eu Sim. estava com a sensação que tinha esgotado. Sim, ainda não vieram, mas também se tivessem vindo, isso vai ser outra linha temporal Pois é em isso. que o espetáculo Eu, noutra esgotou. linha temporal, Sim, estou muito feliz por ter esgotado, é isso? é. Ok. Mas nesta linha temporal foi o que foi, pronto. mas pronto. Mas obrigado a todas as pessoas que estiveram presentes. Houve até uma senhora que fazia aniversário nesse Sim. dia e que recebeu um presente da minha mão. Não fui eu que lhe comprei, que eu não o conheço de lado nenhum. Mas foi Sim. um senhor que pediu. Que O lhe doutor pediu foi assim- tipo o Uber Present. Sim, acabei por fazer um serviço Uber para esse senhor e pronto. E demos os parabéns a essa senhora nesse dia. Sim. É? Então vamos a isso. Vamos, doutor, hoje vamos falar de quê? Hoje vamos falar, ainda estamos dentro do mês 8, certo? Do calendário. Sim, enquanto estamos a gravar. E vamos falar de uma coisa que as pessoas gostam muito nesta altura do ano, que é livros. Adoram. Adoram. Basta ver o top de uma livraria E vê-se que em e agosto... vê-se que em Portugal está cheio de amantes de livros. E é um mês também, curiosamente, em que está a decorrer as duas feiras do livro, ao mesmo Sim. tempo. A de Lisboa e do Porto. Portanto, é um mês onde vão sair livros também de autores muito importantes. Não sei se sabe, vai sair ainda durante a Feira do Livro o novo livro do Dr. Miguel Sousa Tavares. Sim, o maior escritor português neste momento. Miguel Sousa Tavares é o maior escritor neste momento. Está no top 5. Deixe-me ver. Eu vou aqui procurar... O Dr. Miguel Sousa Tavares, que é um grande jornalista, um grande entrevistador. Uhum. Ele, por exemplo, ele perguntou ainda esta semana à doutora Inês Sousa Real, do PAN, se ela era vegan. Por isso, uma pessoa que não se importa de fazer as perguntas difíceis. Não é? Sim. Deixa-me ver aqui. Eu espero que ele, na próxima entrevista que faça, que pergunte ao Dr. Paulo Rangel se ele gosta de lasanha, por exemplo. Não, ir perguntar... No fundo, ele ter uma pergunta típica, que é a pergunta de qual é que é o seu prato preferido. Sim. Eu acho que, por exemplo, ao doutor... lembra-se do ministro do meu governo, o doutor Álvaro? Sim. Perguntar se ele gosta de pastéis de nata. Sim. Quantos é que ele come ao dia? Obrigá-lo a comer ali à frente. Sim. Ele provar que Trazer-lhe gosta. meia dúzia. Trazer tipo uma pirâmide, como a do Dr. Ambrósio trouxe de Ferrero Rocher, cheio de pastéis de nata. Olha, eu só lhe faço perguntas sobre política quando comer isto tudo. E não saímos daqui enquanto não comer. Está a ver? E com picante. Fazer tipo hot wings, não é? Entrevista com hot wings, mas com pastéis de nata picantes. Por que não? Cada vez mais picantes. Por que não? Eu acho que sim. Assim é que víamos quem eram os verdadeiros políticos. Cá está. Quer que eu lhe leia a história do novo livro do Dr. Miguel Sousa O Tavares? doutor tem o manuscrito aí? Tenho. Então vamos fazer um audiobook do novo livro do Dr. Miguel Sousa Tavares. Aqui está. O novo livro dele chama-se Último Olhar. Ok. E dizer coisas que importam às pessoas. O livro está em idioma português. Ok. Para já, apenas. Ok. Não há versão ainda de Sim. Klingon ou Esperanto. Em termos de dimensões, estamos a falar de
150 milímetros de largura, Fica bem na árvore de Natal. 235 milímetros de altura. 235 milímetros. De altura. Isso dá Dá 23 centímetros e 3 meio. centímetros de altura? Sim. Sim, já dá para fica bem na árvore de Natal. Ok. E esse o Dr. José Rodrigues dos Santos? E tem 23 milímetros de grossura. Ok. Tem 312 páginas e é um livro. Ok. Então e é sobre o que é isso? Então vamos lá. Eu vou-lhe ler, está bem? Pablo tem 93 anos. Ok. Viveu a Guerra Civil Espanhola. Viveu os campos de refugiados da guerra em França. Viveu 4 anos no campo de extermínio nazi de Mauthausen. O quê? Ele viveu, enquanto isso aconteceu, ou viveu nesses sítios? Viveu a Guerra Civil Espanhola. Sim. Viveu os campos de refugiados. Viveu os campos, não é? Eu não posso dizer que vivi o apartheid só por Sim. estar nascido durante o tempo do Doutor, apartheid. posso certo? continuar essa história? Eu vou continuar. Viveu Então- os campos de extermínio Mauthausen. Sim. Mas nada o podia preparar para o que viria a acontecer em 2020, que foi ser cancelado nas redes sociais. É isso? Não é isso, Oh. mas deixa-me ver. Espera lá. E depois disto, depois dele ter vivido a Guerra Civil Espanhola, viveu os campos de refugiados da guerra em França. 4 anos no campo de extermínio de Mauthausen. Depois disso, ele viveu 75 Ele anos. teve lá 4 anos e não conseguiu ser exterminado. Não foi exterminado. Não foi cancelado em Mauthausen. Eu nem sei se diz assim. Mauthausen. Isso era onde estavam os presos judeus espanhóis. E este campo, lá está, não sei se vai ter tanto sucesso, porque eu acho que ele devia estar em Auschwitz. Sim. E o livro já se devia chamar O Último Olhar de Auschwitz. Pois, estraga um bocado. Eu não sei. Ele não tem um editor competente. Não. E era só fazer find e Sim. substituir por, não é? Sim. Não faz sentido. Depois, ele viveu 75 anos tão feliz quanto possível entre os campos de Landes, em França, e os da Andaluzia Espanhola. Campos de extermínio também? Não. Campos aqui Ele verdes. fazer Andou a pastar. o Interrail de campos de extermínio. Se calhar. Sim. Inês tem 37 anos. Ok. É médica e vive um casamento e uma carreira de sucesso com Martine, em Madrid. Até ao dia em que conhece Paolo, um médico italiano que está mergulhado no olho do furacão do combate a uma doença provocada por um vírus novo e devastador, chegado da China, o SARS-CoV-2. Essa nova doença, transformada numa pandemia sem fim, vai mudar a vida de todos eles, aproximando-os ou afastando-os, e a cada um convocando para enfrentar dilemas éticos a que se julgavam imunes. Ok, então eles vão fazer todos uma sessão no Clubhouse, não é? Uma reunião Zoom. Sim. E está o velhinho a dizer, olha, eu Já vivi muito, já vivi muito mas nada como isto. e não me obriguei a usar máscara. Sim. Tudo menos, ele é anti-máscara, não é? É, E a médica apaixonou-se pelo Paolo. Foi? como é óbvio. Não sei, o Paolo entra na vida dela. Aí entra na vida dela. Aham. Só que ele está mergulhado no furacão, no olho do furacão do combate a uma doença provocada por um vírus novo e devastador e convém dizer chegado da China, porque ninguém sabia ainda. Sim. E ficou aí, não é? E fica aqui, eu fiquei já... O senhor não ficou? Fiquei, não, no fundo, eu acho que é uma história que nós nos vamos identificar todos, não é? Porque à partida passámos todos por um ano de pandemia, não é? Uhum. E acho que apela a esse público, porque quando começou a pandemia já sabíamos que passado um ano ia começar a surgir trabalhos de ficção baseados nisto, Certo. não é? E toda a gente dizia, o que é que poderá vir de interessante daqui, não é? E Das está pessoas aqui, estarem para a resposta está para aqui tu já. fazes em casa a ver Netflix, Sim. não é? Vamos, e está aí. É a obra seminal do viver em pandemia, de certeza. Certo, e eu acho que podíamos abrir aqui
já o leque dos próximos livros que vão sair De pandemia. de pandemia de várias O temáticas. Dr. José Rodrigues dos Santos tem de lançar o dele da pandemia, não é? Como é óbvio. Eu acho que o dele vai ser... Vai ser sobre a gripe espanhola. Vai ser alguém que sobreviveu à gripe espanhola. E que morreu de Covid. Não morreu, sobreviveu ao Covid porque tinha o sistema imunitário foi reforçado com a gripe espanhola. Sim. Tem que ver, ele vai descobrir uma conspiração qualquer onde vai culpar um chinês. Pois, é isso. A conspiração é que foi a China que Como criou, é óbvio. não é? E o Dr. Tomás de Noronha é que Depois de tira uma especialização em caracteres chineses. E engatar uma juvenil chinesa, Sim, ela por acaso... Não, uma chinesa com um traje de colegial, não é? traz de colegial, Sim. mas em spandex, onde se vê o contorno dos seus mamilos. Sim. O Dr. Tomás Noronha, depois de fazer amor intenso e intenso com essa chinesa de fato colegial, Sim. sabe que ela tem um doutoramento que tirou aos 13 anos e trabalhava no laboratório que libertou o vírus. Não, eu acho que ele especializa-se em caracteres chineses e conhece Que ele é um criptógrafo. Sim, é um criptógrafo. Conhece essa senhora, tem uma noite de sexo tórrido com ela. Sim. Mas assim mesmo Sim. em que ele Sim, ejacula e tudo. Não, ejacula e dá-se o caso ela estar lactante. Não é? Torna-se lactante. Imediatamente, Com não ele. só de olhar para Só ele, de olhar para ele, sim. ela engravida emocionalmente e Sim. começa a espichar. O seu fato colegial spandex fica todo úmido. Fica ali com 2 O círculos. relógio biológico dela começa a andar aos círculos, a dar às voltas, e fica tipo um repuxo, não é? Sim. E ele está lá, numa cena pós-coital, enquanto ela está na cozinha a fazer um chop soy com molho de natas, feito Com leite materno. com leite materno, sim. Sim. Ela está lá na cozinha a fazer um chop Mas soy, sabe, que é um prato ele estava meio distraído, sabe? Sim. Porque ele estava a analisar os caracteres chineses. Sim, E então, ela quando se debruça sobre ele, com aquele repuxo, sim. aquilo cai sobre o documento e revela novas era esse- informações. é- Não era esse o não é- twist que lhe ia dar? Pode ser, doutor. Isto nós estamos aqui numa sessão criativa. Aham. Mas ela está lá na cozinha. Como devem estar Sim. todos os escritores neste momento Sim. que trabalham para o Dr. José Rodrigues dos Santos. Sim, eles podem aproveitar se quiserem, não é? Então ela está lá a cozinhar o chop soy com natas e ele fica lá, está lá na cozinha a ver os ingredientes, encontra o pacote de noodles e vê uma mensagem críptica e ele, No pacote de noodles. sim, Wuhan, e isto atira-o para o olho da conspiração, Sim. não é? E do comunismo chinês. Sim. Sim, Eu pois. acho que pode ser É um saber que mix. ela é bisneta do Dr. Mao Tse Tung, não é? Sim. Aliás, ela própria... Neste caso, pela idade, deve ser trineta. Sim, ele quando a viu, ele disse: eu conheço a cara dela de algum lado. Era o Dr. Mao Sim. Tse Tung. Sim, mas o Dr. Tomás Noronha que diz, mas eu confundo-os muito. Pois é. Ele tem de dizer. E vai ser cancelado por dizer isso. Vão cancelar Como o é Dr. óbvio. Tomás e o Dr. José Rodrigues dos Certo. Santos. E ele vai usar isso para se armar em vítima e dizer que o politicamente correto está a destruir a arte Sim, como é óbvio. e que ele não tem de ser condenado pelo racismo do seu personagem Dr. Tomás de Noronha. Lá está. Esse vai ser um livro que vai sair. Aliás, ele vai lançar um sobre animais, em que Sim. tem um título É? qualquer de animais. Eu gostava de me lembrar do título, mas não me lembro. E tem de lançar outro, não é? Vai ser São este dois. sobre É um no verão, no Natal. e vai ser outro sobre a pandemia. Só pode. Não, tem de ser, porque tem de ir lá picar o ponto. Mas E eu acho que vai outros ser cada autores- vez melhor. Outros sim. autores que acham que vão lançar livros de pandemia. O Dr. Pedro Chagas Freitas podia escrever um livro sobre amar em pandemia. Sim. O Dr. Afonso Noite Luar, não é? Sim, que é Eu o contigo, mesmo, não é? contigo fico doente como a... Não é? Mas não é o mesmo. Não, acho que não. Ai, não? É que eu confundo. Há Pensava que há um Noite Luar. E qual é aquele que é ordinário? Raul Minhalma? O Raul Minhalma é um Dr. Pedro Chagas Freitas. Sim. E o Noite Luar, acho que é esse, mas é ordinário. Tipo, Ainda mais? sim,
Por isso é que eu Ok. estava a dizer, tu a mim pões mais doente do que o Covid, ou uma coisa assim, quando me É? chupas a... Sim, Ok. percebe? É a mesma coisa do Dr. Pedro Chagas Freitas, mas acrescentar-lhe uma cena ordinária no fim. Sim, não, a ideia é essa que é. No fundo é o Dr. Pedro Chagas Freitas faz a parte romântica do Dr. Nicholas Sparks, mas depois apimenta com as 50 sombras de Grey. Sim. É isso, não é? É. Que ele diz... E ele pode escrever um livro. Qual é que poderá ser o título do livro do Dr. Pedro Chagas Freitas? Ele tem os Prometos, não é? Sim. Prometo vacinar. Sim. É a vacina do amor. Sim. Podia ser A pica do amor, a não é? pica do amor. Sim, ali com uma cedilha Não, ou marota. então o amor dá pica, não é? Sim, E punha-se uma cedilha marota. sim. Não, é que sim, mas já que falamos dessas estrelas da literatura, É. o doutor Gustavo Santos tem um livro a sair a 2 de setembro também, Cá está. Como chamado é que se chama? Casa. Mas lembra-se que o Dr. Gustavo Santos, e bem, culpou os leitores de não ter vendido muito no livro anterior. E E tem bem. razão, E tem razão. não é? A culpa é sempre dos leitores. Como é, Porque se eles- não lhes compram um livro, Sim, como é que ele vai vender muito? claro. Mas sabe qual é que é a razão que ele arranjou para não vender muito? É que os temas que ele tratava era de educação e eram muito disruptivos. Eu posso ler aqui um excerto que está no Instagram dele, do De livro quê? da Casa. Do novo livro? Sim. Mas não quero que eu veja aqui a sinopse também? Pode ver a sinopse. Como é mas que se chama? A Casa. Não sei se tem... Eu sequer tenho aqui a sinopse. Tenho aqui a sinopse. Diz ele: o meu novo livro marca o meu regresso ao romance espiritual. Casa é uma viagem desde a ancestralidade até à atualidade. É a conjugação perfeita entre aquilo que sabemos porque vemos e aquilo que apenas sentimos, mas acreditamos. Casa é um livro desconstrutivo e unificador, intrigante e avassalador, e é para mim, mesmo sabendo que sou suspeito, um autêntico épico espiritual onde valerá a pena mergulhar. Cá Já está. viu? Um épico. Mas o senhor não disse algumas informações que são importantes. É que o livro tem 149 milímetros de largura, Ok? Isso é 1 metro? tem 233 milímetros de altura e 14 milímetros de espessura. E tem 280 páginas e é de capa mole. Ok. Ainda não sabia. Mas eu tenho aqui a sinopse. A sinopse deve ser isto que eu li. Um Não. romance unificador e desconstrutor do ser e da ancestralidade até à atualidade. O senhor vai comentar esta sinopse. Estamos aqui, neste planeta, nesta vida, neste milagre de espaço e de tempo, para evoluirmos. Uou. Já lhe arrebentou a cabeça só com isto? Não, sim, sim. Até... E se eu não quiser evoluir? Não tem hipótese. É Não que tenho está aqui hipótese? para isso. E se eu Doutor- quiser, tipo, estagnar e morrer? Não dá. Não dá. Não dá. Não Ok. tem hipótese. A Terra é um útero materno no qual crescemos, nos fortalecemos e aperfeiçoamos rumo ao destino final que mora no horizonte da alma. Então, nós... Chegar a casa. Ok. É O ficção horizonte da científica alma. isso. Não. Nós somos bebés, não é? Estamos aqui na Terra Uhum. e eventualmente alguém vai nos fazer nascer no horizonte da alma. É. Mas espera. Que isto agora é que lhe vai arrebentar todo. Mas a nossa viagem não começa nem acaba nesta vida. Uhum. Casa conta a história de amor entre duas pessoas, Adelaide e Adão, apaixonados desde que pousaram o olhar um no outro. Quando é que foi isso? Não sei. Na cantina do liceu? Ou não sei. Na maternidade? Na praia, se calhar. Ok. Não sei. Se calhar Na o sessão de doutor Adão, autógrafos. o doutor Adão vinha pela Estrada Nacional, tinha bebido muito refrigerante ao almoço, parou, tive de fazer as necessidades na berma da Sim. estrada, e a doutora Adelaide estava de boca aberta a ver como é que é possível aqui este porcalhão estar a fazer xixi no meio da estrada, e meteram olhos um no outro. Sim. Ou numa sessão de autógrafos, Dr. Gustavo Santos. Podia ser. E o doutor Adão apaixonou-se pela doutora Adelaide enquanto estava a urinar, o que queria dizer que estava a segurar o seu pénis. Não há Sim. nada de mais romântico do que um homem apaixonar-se por uma senhora enquanto segura o seu pénis. Nada. O amor aparece quando uma pessoa menos espera. Não é? É. E então,
é desde que pousaram, olharam no outro e de como se encontram e desencontram ao longo da vida. Portanto, eles apaixonaram-se, mas foram cada um à sua vida. Se calhar foram fazer a escola primária em cidades diferentes, fizeram... Lá está. Como o seu amor lhes foge entre os dedos e é reconquistado. Mas também conta a história de amor entre uma mãe de coração e a filha que ela não gerou, mas criou. E como esse amor se torna mais forte que a morte. Isso parece um épico. Épico espiritual. Épico espiritual, sim. Mas tem aqui um certo que ele escolheu para fazer um post no Instagram, que é o seguinte: não podes querer saber a que sabe o fruto se ainda não semeaste. Não podes querer saber para que são as plantas se não sabes a intenção de quem as plantou. Não podes querer saber tudo se ainda não sabes quem és. Uau. É impressionante. Fogo. Mas há aqui outra melhor, que é outro certo. O importante para quem vive na Terra não é ficar a saber de tudo o que foi decidido no céu. É olhar para o céu e descobrir tudo o que o faz feliz na Terra. É incrível. E esta. Uma mão sem travões subiu-lhe pela perna esquerda, ignorando o corte da saia farta de se sentir a mais. Pela renda da cueca conquistada, que a protegia sem a querer proteger, uma amostra do agosto alentejano, quente, suado e respirável. A ver, doutor, também é erotismo. Tem picante isso. Sim, a saia estava farta de sentir a mais. É a própria saia que tem vontade. Não, sim. A saia é como aqueles objetos do filme da Bela e o Monstro, não é? Quando vê um homem que se sente atraído e sai, cai automaticamente. É automático. É. E depois ele compara a vagina da senhora e o calorzinho dela com o agosto alentejano. Quente, suado e respirável. Sim, de facto, irrespirável, não é? Sim. É normal também. Sim, aquilo não está feito para uma pessoa... Não tem nariz, para a vagina, ter não é? ventilação, não é? Sim, não foi instalado. De facto não tem ar-condicionado, não é? Mas fica a saber, pessoas que nunca tenham tido a experiência de ter relações sexuais ficam a saber que é um pouco uma amostra do agosto alentejano. Quando forem em agosto ao Alentejo, digam... Já sabem, é isto. Isto é uma vagina. Sim. É? Sim. Okay. É quente, úmido e respirável. É isto. Não é preciso saber mais nada. Não está feio. Acho que deviam ensinar isto nas aulas de anatomia. Sim. É? Agora tem aqui uma vagina. A vagina é mais ou menos um agosto alentejano. Sim. E depois podem comparar, podem dizer o pénis é como um novembro de Trás-os-Montes. Sim. Ou a Ilha do Pico. Sim. É como a Ilha do Pico em março. Se tiverem sorte, se tiverem a usar a Serra da Freita, pronto, podem fazer analogias geográficas com sexo, não é? Podia ser. Sim, gosto disso. Mas olha que ele termina assim. Com uma narrativa e uma narradora surpreendentes, Casa é um romance espiritual que nos leva a viajar no tempo, pelos 4 cantos do mundo, numa travessia sem ponto de partida nem chegada, deixando o leitor curioso acerca do seu princípio e capaz de questionar o seu fim. Está-me logo vontade de pegar nisso e ler esse livro como se estivesse a penetrar no agosto alentejano. Sim. Agora imagina o que é o senhor estar a ler isto. O livro só sai a 2 de setembro e é pena não ter saído durante o mês de agosto, que as pessoas podiam ir usufruir para o Alentejo, que é o melhor sítio para se ler este livro. Não, mas ele lançou o post em agosto. Portanto, as pessoas já sabem, mais ou menos. Ok. É um grande escritor que andava desaparecido, não é? Ele tinha desativado o Instagram. Aí desativou também o Instagram? Sim, durante uns tempos. Ok. Mas agora precisa de vender um livro e voltou a reativá-lo. Ok. E bem. E bem. Portanto, para além do Dr. José Rodrigues dos Santos, Dr. Miguel Sousa Tavares, Dr. Gustavo Santos... E dos outros? O Dr. Pedro Chagas Freitas? Dr. Pedro Chagas Freitas... Não, e os outros dois? Mas esses não se sabe se vão lançar ou não. Estes vão lançar agora este mês, o livro. Eu espero que o Quais são as últimas novidades de livros sobre Auschwitz? Vamos já ver, então. Tem saído mais livros sobre Auschwitz ou é um fenómeno que está a desaparecer? Espera lá. Que eu tenho aqui títulos... Deixou de vender Auschwitz? Não, como é óbvio. Eu acho que agora que fazem 20 anos do 11 de setembro e que
os Estados Unidos saíram do Afeganistão, pode haver aí um revivalismo dessa época, não é? De livros sobre terrorismo. Pode ser. Aliás, eu confesso que está a dar uma série no National Geographic, começou ontem, estreou ontem, que é 9/11, Um Dia na América, que vai contando na primeira pessoa vários testemunhos de pessoas que estiveram dentro das torres e com imagens inéditas da altura. Deve sair agora muitos livros sobre isso. Sim. E deve haver muitas pessoas, como é óbvio. Já viu se houvesse redes sociais na altura? A quantidade de vídeos que ia haver? Essa série seria qualquer coisa. Era incrível. Mas deve haver agora, por exemplo, não foi depois do 11 de setembro que o Dr. George W. Bush, e bem, lançou o Patriot Act. Foi. Para limitar as liberdades. E não há melhor altura para celebrar o 11 de setembro de pensarmos nas liberdades todas que nos estão a ser retiradas por causa da pandemia. É verdade, é verdade. E são liberdades que nos são retiradas. Primeiro, o Dr. Bush retirou liberdades para combater o terrorismo, não é? Certo. Era a guerra contra o terror. Certo. Agora, pelo menos o terror era uma coisa que existia. A pandemia, há dúvidas. É isso. Agora, em relação ao 11 de setembro, também há dúvidas. Há quem tenha dúvidas, sim. Lembra-se? Eu acho que... Acha que vai voltar a haver um revivalismo das conspirações do 11 de setembro? Eu até acho que as teorias da conspiração começam precisamente em torno do 11 de setembro. Ou melhor, não começam aí, como é óbvio. Mas esta... O Dr. Kennedy já tinha morrido há muitos anos. Certo. Mas esta onda de internetiana de teorias da conspiração nasce em torno do 11 de setembro. Não sente já isso? havia. Já houve um boom. Houve um boom. Caramba, não consigo ver Mas aqui a por verdade, novidades. a verdade é que não se consegue explicar o que é que aconteceu com o edifício 7. Ninguém consegue explicar isso. Há de haver quem consiga, não sei. Deixa-me lá Mas eu ver. prefiro deixar a dúvida. O senhor e não acha que a verdade está aí no meio? Tá. Não, há várias teorias do 11 de setembro. Há quem diga que foram os americanos. Há quem diga que os americanos sabiam que ia acontecer, mas preferiram não fazer nada e deixar acontecer para aquilo, para terem um pretexto para invadir o Iraque e o Afeganistão. E há pessoas até que dizem que foi o Dr. José Figueiras, não é? Mas não foi. Há uma página a dizer que o Dr. José Figueiras não teve nada, não está relacionado. Não está relacionado, sim. Com... Mas uma pessoa não pode acreditar em tudo que está na internet, não é? Não. Olha, estava aqui a pesquisar. Tem aqui. Já existe um que se chama O Bebé de Auschwitz. Sim. Existe outro que é Os Irmãos de Auschwitz. Pelos vistos, já acabaram as profissões. Neste momento estamos por ligações de parentesco. Vai haver o Pai de Auschwitz. Sim. Mas tem O que Aprendi em Auschwitz. O Carteiro de Auschwitz. As Irmãs de Auschwitz. Os irmãos de Auschwitz e as irmãs de Auschwitz. E depois tem o Bebé de Auschwitz e tem os Bebés de Auschwitz. Um longo caminho em Auschwitz. Espera lá. Isso é muito bonito. Dizem-nos sempre para não esquecermos, não é? E assim conseguem. Ai, sim, isso conseguem. Mas tem aqui uma quantidade de soluções. Eu espero que o Dr. José Gomes Ferreira, que está a ter um sucesso tremendo com o livro dos factos Sim. escondidos da história de Portugal, lance ainda um livro até ao final do ano para as pessoas não se esquecerem dele. Sim. E um que seja, sei lá, se calhar acho que é o melhor sobre astronomia. Ou virologia, não é? Virologia, astronomia, acho que ele está neste momento... Sim, astronomia, sim. Ele agora tem a questão... Ele lançou desconfiança sobre a NASA. E internacionalmente os cientistas não falam noutra coisa. E alterações climáticas, sim, pode fazer isso. E há também um livro que está na moda, que eu sei que o doutor aprecia muito, que tem a ver com as expressões faciais, não é? Adoro esse livro. É Sim. dos meus livros preferidos. Que é o doutor aprende a descodificar pessoas. Sim, é extraordinário porque o século XX, que os filósofos do século XX estragaram as pessoas e esquecem-se que as pessoas são todas iguais. Quando criaram aquela ideia do individualismo e somos todos diferentes, não, somos todos iguais. E então o Dr. Alexandre Monteiro
autodesignado especialista em ler pessoas, lançou um livro que se chama Torne-se Decifrador... Não, torne-se... Não é? Torne-se um decifrador de pessoas, não é? Sim. Que é, as pessoas fazem um gesto e uma pessoa diz, ok, está a tirar macacos do nariz. Não, há informações úteis que ele tem, por exemplo, em relação a consenso nas relações. O facto de ele ser um decifrador de pessoas, ele consegue ver que uma senhora não está interessada nele e percebe que não é não. Há um vídeo muito conhecido dele em que ele diz isso mesmo. E vivemos num momento Me Too e se calhar ter o Dr. Alexandre Monteiro sempre connosco, contratá-lo para ele andar connosco. Vou dizer, então, basicamente, eu vou usar termos jovens que é para perceber. Basicamente, o que ele diz é: se meteres a tua mão nas mãos de uma gaja e ela tirar, ela não está interessada. Pronto. É que até aqui havia essa desconfiança. Pois, às quando vezes... uma pessoa mete as mãos de forma não solicitada em cima das mãos de uma senhora, a pessoa pensa, ela quer porque eu meti as mãos e eu sou um elemento dominador. Em princípio, ela claro que vai querer. Claro. Mas, pelos vistos, quando ela retira a mão, não está interessada. Mas há formas, mas depois ele, como ensina a descodificar as pessoas, ele depois também ensina cheat codes para lidar com pessoas. É? É, porque, por exemplo... Para passar de nível? Sim, para passar de nível. Por exemplo, é não meter logo as mãos em cima. É perguntar, pedir autorização, chegar ao pé dela e dizer, olha, posso meter as mãos em cima das tuas? Não conhece a pessoa? Sim. Diz faz uma caminhada de 30 metros. Está uma pessoa num bar, uma pessoa baixa só, desculpe. E como se fosse um empregado de mesa, não é? Oi, desculpe, estou a ver aí as suas mãos. Não tem nada por cima. Estão desocupadas. Nem um paninho tem, nem nada. Nada. Posso, por favor, cobri-las com as minhas próprias mãos? O meu sonho era cobrir as suas mãos. Sim. Estão lavadas. Cobrir e esfregar assim um bocadinho. Sim. Esfregar, fazer assim uma certa fricção. Prometo, sim, eu pouso as mãos, ficam mortas aí em cima, mas eu com o mindinho depois, de vez em quando, vou fazendo assim uma festinha de lado. Sim. E ela aí dificilmente vai dizer que não é? Sim. Porque o que é que se responde a uma abordagem destas? Não é? São estes truques que os descodificadores de pessoas sabem. Certo. Que é, quando uma pessoa está a olhar, não é? O doutor Alexandre deve passar por várias vezes por isso. Só que como ele é um decifrador, ele sabe que, olha, este vai-me bater. Está ali com a mão estendida para me mandar uma chapada. Ele vê, ele consegue as microexpressões dele não enganam. Ele quer-me bater. Ele provavelmente é namorado da senhora onde eu pousei as mãos. Não gostou e veio-me bater. Mas é preciso ser um especialista para perceber estas coisas. Senão andamos todos perdidos no mundo. Não é? Porque eu gosto muito também quando vão esses decifradores, quando há um debate político e chamam um especialista. Especialista em linguagem não corporal e não sei quê. Sim, linguagem não verbal. Não verbal e que vai comentar, de facto, o doutor Passos Coelho estava ligeiramente curvado, o que denota que ouviu os argumentos do doutor António Costa e que aquilo o afetou e pesou em cima dos ombros. Mas, de facto, quando ele disse aquela coisa e mexeu a mão na direção... Sim, essas interpretações são ótimas. Sim. Eu lembro-me de o Dr. Passos Coelho apertou a mão ao seu adversário de forma mole e as pessoas associam que ele tem um pénis mole, logo não tem testosterona, não tem vigor, não merece liderar o país. Sim. Fim de conversa. O Dr. Passos Coelho não. Não. Se a interpretação fosse essa... Sim, acabava. Se a interpretação fosse essa, acabava a sua carreira. Mas não, o Dr. Passos Coelho aperta sempre a mão como se tivesse o pénis ereto. O Dr. António Costa está ali a rir-se porque de certeza que acabou de matar 3 pessoas antes. E como é um sociopata, está-se a rir. Não é? É esse tipo de coisas que só é preciso ser mesmo especialista para descodificar isto. E eu sigo uns quantos especialistas de engate também para aprender também isso. Porque eu no outro dia tive meia hora a ver um vídeo que começou a dar antes de um vídeo que eu queria ver no YouTube, que era de um senhor a dizer-me que me ia explicar a técnica imbatível para descodificar o cérebro feminino. Se eu ficasse... E é o segredo mesmo.
Ele dizia, é muito fácil, basta 3 palavras para descodificar. E teve meia hora a dizer que me ia dizer isto. Eu tive a ver, ele não disse as Ele 3 não palavras. disse? Mas isso eu eu entrei tenho no que se link. inscrever? Não, entrei no link e tinha de depositar $1000. Portanto, um dia que eu tenha essa hipótese, não é? Vou ficar a saber essas 3 palavras. Só por $1000 Só por consegues? $1000 e posso vender por 500. neste Sim, e a podcast. partir daí Sim. o senhor pode fazer vídeos no YouTube Sim, a vender as 3 palavras. Ele era bastante convincente. Meia hora seguida a falar que era muito fácil, havia 3 regras e qualquer pessoa conseguia e não importava que eu fosse feio porque elas não ligam a isso. Elas vai ali, tá, é um código tipo XX, bola, triângulo, frente, tal, está desbloqueada a gaja. É assim que funciona. O Dr. Alexandre é estas coisas que ele ensina, não é? E bem, e portanto tem aqui um conjunto de sugestões para aproveitarem ainda, e se tiverem o azar de estar de férias, pelo menos informem-se devidamente. Pronto. E se por acaso, outra sugestão, se por acaso respiram em Portugal, provavelmente sabem que vai haver um seminário de 20 horas completamente gratuito da QI Marketing, não é? Do Dr. Ricardo Teixeira, que aparece em todos os anúncios de YouTube e de Facebook e que, entre outras coisas... E não é um anúncio de implantes capilares. Não, ele precisava. Ele Sim. merecia. Mas não é. É um senhor, então, que bombardeou a internet com anúncios Sim. e ele apenas promete resultados. Pois, eu não sei como é que permitem que os vídeos dele apareçam e o algoritmo não confunde com um pênis, não é? Ele aparecia e o algoritmo podia logo censurar, dizer não, isto é pornografia, não é para Mas se entrar no calhar Facebook. o Dr. Ricardo já se precaveu disso e mandou uma mensagem a dizer não, que os pénis não têm olhos e eu abro muito os olhos para vocês não confundirem a minha cabeça. Ele fala assim! E ele fez uma cena incrível, não sei se o doutor viu este vídeo, que mostra mesmo que funcionam as aulas dele de marketing. Conseguiu vender uma garrafa de água por $1000. Eu vi esse vídeo. Viu esse É vídeo? incrível. Que é e uma o vídeo rapariga é uma levanta-se a rapariga que pensar. se levanta, ele está numa TED Talk, ou Sim. não é numa Sim. QI Talk, É. e o vídeo que ele partilha é e agora resta-me vender a última garrafa de água Sim. e vou ser A última usado. garrafa de água. E vou ser usado e vou dizer que vale mil euros ou $1000, não é? Sim. 1000 euros. $1000. Alguém quer e há uma pessoa que se levanta e quer. E acaba o vídeo. Sim, ela devia estar com sede, deve ter fugido sem pagar. Mas o que interessa é que ele vendeu. Sim. Está ali nos resultados. Portanto, se querem vender coisas que não valem $1000 por $1000, vão ao seminário, são 20 horas, é completamente Não é gratuito. ler, mas é como se Sim. através do vídeo tivessem bebido uma enciclopédia em smoothie. Ele não nos patrocina, não é? Peço desculpa por introduzirmos a publicidade ao que é marketing também neste podcast. Eu sei que provavelmente se estão na internet ou se respiram já viram. Mas sim, ele vai ter esse seminário. Doutor, vamos terminar. Vamos. Um agradecimento especial aos superdoutores, cujo nome está na descrição. Muito obrigado por estarem aí. A revista deste mês sairá em breve, mas entretanto poderão adquirir os números anteriores através de reservas@odoutor.pt. Isso mesmo. E de resto, mais alguma coisa, doutor? Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita.